Sabe quando a gente percebe que histórias super importantes, mas que muitas vezes ficam à margem, correm um risco real de simplesmente sumirem com o tempo? Pois é, dá um aperto no coração. Preservar a nossa identidade cultural não é uma coisa que acontece no piloto automático. Exige muita intenção, força e, claro, arte. E é exatamente essa urgência que a gente vai mergulhar nessa análise de hoje. A gente vai conhecer o trabalho absolutamente incrível do Flávio Arte Sons, que é produtor, cantor e compositor negro brasileiro lá de Recife. O grande objetivo da obra dele, e que fica muito claro no projeto Ensaio no Quintal, é gigante: não deixar que a nossa história de vida aqui na Terra, como afrodescendentes, seja apagada. É literalmente uma missão de resistência. Ele usa a música e os espaços do dia a dia para fazer essas memórias ecoarem para sempre. E olha só essa frase que a gente tirou dos registros. Minha vida, o roteiro. É curtinha, né? Mas resume perfeitamente aquela sensibilidade poética de todo o projeto. Isso mostra que o trabalho do Flávio não é só entretenimento ou uma ficção qualquer. A própria vida dele, a vivência diária, a ancestralidade, tudo isso funciona como um roteiro vivo para a arte que ele faz. Cada acorde, cada letra, é como um documento de uma jornada real. Ele pega a própria biografia e transforma numa ferramenta poderosíssima para preservar a história. Então, como a gente vai estruturar isso hoje? Bem rapidinho, vamos passar por 6 pontos. A memória não será apagada, o quintal como palco, cultura digital e tradição, a poesia da resistência, produção musical independente e, para fechar, o legado para novos artistas. Vamos nessa? Ponto 1. A memória não será apagada. Vamos falar da força da identidade recifense. O Flávio carrega aquela identidade vibrante de Recife no peito. E ele tem uma clareza enorme de que a arte dele tem um propósito maior, sabe? Garantir que essa história afrodescendente, que é tão rica e complexa, jamais seja apagada. Nos registros sonoros, tem um trecho bem melancólico que diz "deixou de brilhar em um dia". Cara, isso soa como um alerta. É uma metáfora muito forte para a ameaça do apagamento cultural. Pensa bem, se a história não for contada, cantada e gravada, a luz de toda uma identidade pode simplesmente apagar de uma hora para outra. E é contra esse escurecimento da memória que o projeto dele luta com unhas e dentes. E é por isso que a música aqui vai muito além do lazer. Ela funciona, na verdade, como um arquivo vivo para a memória coletiva da comunidade. Ela preserva aquelas histórias de vida que, vamos ser sinceros, a gente não encontra nos livros de história tradicionais. Ela cria uma ponte super resistente entre as lutas lá do passado e o que a galera vive hoje. E, o mais importante de tudo, mantém a identidade negra local viva, pulsando e se renovando o tempo todo. Ponto 2. O quintal como palco. Um verdadeiro espaço de resistência. Gente, o conceito de fazer um ensaio no quintal é de uma genialidade absurda. Para colocar em perspectiva, de um lado a gente tem os estúdios de gravação tradicionais. Eles são impecáveis tecnicamente? São, mas costumam ser formais, frios e, na maioria das vezes, totalmente inacessíveis financeiramente para artistas da periferia. Do outro lado, o que o Flávio faz? Ele transforma um quintal de casa no palco principal. É ali que a resistência e a cultura ganham voz. Isso fortalece demais a identidade negra de Recife porque é real, é palpável. O quintal é acessível, é cheio de cultura e o melhor, não tenta isolar o som da vida que está acontecendo em volta. Ele abraça isso e transforma em música. Parte 3. Cultura digital e tradição. Onde essas duas eras se encontram. À primeira vista, pode parecer meio contraditório juntar tradições ancestrais com tecnologia digital, né? Mas aqui, o digital é um verdadeiro divisor de águas. Ele não substitui o passado. Ele é um veículo moderno para arquivar, amplificar e preservar as tradições da vida cotidiana afrodescendente. Imagina gravar um ensaio no quintal e colocar isso nas plataformas digitais. Aquilo que ficaria restrito só para quem estava ali, no portão de casa, de repente ganha o mundo. A digitalização garante que a tradição sobreviva, ganhe força e alcance o globo inteiro sem perder nenhum pingo da sua raiz. O material de origem faz questão de mencionar a palavra tradição de forma bem explícita. E isso é crucial. A ideia não é só usar a tecnologia por usar, ou fazer algo novo só para ser moderninho. É usar as câmeras, os microfones acessíveis e a internet para reverenciar o passado. Ironicamente, é essa conexão moderna que mantém as práticas culturais diárias mais seguras e vivas do que nunca. A tradição está ali, respirando fundo através do digital. 4. A poesia da resistência. Uma expressão cultural fortíssima. Quando a gente olha para a trajetória do Flávio como um todo, dá para notar claramente como a expressão cultural se mistura com a preservação histórica.
Cada composição é um ato de rebeldia poética contra o silenciamento. Tem uma frase no projeto Longe Tão Doce que prova que resistir não precisa ser uma coisa rígida ou dura o tempo todo, sabe? A resistência também tem uma estética maravilhosa, uma doçura. A música vai lá e resgata memórias que parecem super distantes, mas quando são cantadas ali no quintal, trazem um afeto e uma proximidade imediatas para a alma de quem está ouvindo. E dá para dividir a forma como ele preserva essa cultura em 3 pilares básicos. Primeiro, a celebração escancarada da identidade de Recife, com todo o seu swing. Segundo, a afirmação constante e orgulhosa da herança afrodescendente. E terceiro, que eu acho fantástico, a arte sendo elevada ao status de documento histórico. A música vira aquele livro de história que nunca foi escrito formalmente, mas que guarda a vida inteira de um povo. Número 5. Produção musical independente. Hora das dicas práticas. Olha, para quem é jovem artista e tem interesse em começar a produzir de forma independente, o trabalho do Flávio é uma verdadeira aula. Mostra que a genialidade está na simplicidade. Quer ver? Passo 1. Use a acústica natural da sua casa. Deixe o eco do quintal fazer o trabalho dele. Passo 2. Aproveite o que está na mão. Smartphones, interfaces de áudio mais em conta, a cultura digital democratizou isso. Passo 3. E esse é o pulo do gato. Capture os sons do ambiente. O latido de um cachorro, o vento nas folhas, isso não é ruído. Se você integrar isso com propósito, vira percussão, vira identidade. É exatamente isso que o Flávio faz com maestria. E tem um detalhezinho na fonte que diz com um plano conjunto agora. Isso revela o grande segredo da produção independente. Ninguém faz nada sozinho. Fazer música no quintal é, por natureza, coletivo. Precisa da galera organizando, do amigo segurando o microfone, do vizinho dando opinião. Esse plano conjunto é o que transforma o que seria só um improviso numa obra de arte com muito peso e qualidade. 6. O legado para novos artistas é a passagem de bastão. A gente não pode olhar para essa história toda como se fosse só a biografia de um cara. Na verdade, é um farol iluminando o caminho para uma nova geração de artistas negros independentes. Tem uma reflexão profunda no material que diz: quanto mais vida, mais além do que se diz internamente. Isso significa que o impacto dessa arte vai muito além do dia que ela foi gravada. A música feita ali, no chão do quintal, em Recife, vai reverberar e ganhar novos significados para quem ouvir no futuro. Ela ganha pernas próprias, inspirando criações que vão muito além do que as palavras originais disseram. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para encerrar hoje. O espaço de criação não precisa ser um castelo inatingível. A tecnologia digital de hoje, conectada com as nossas raízes, permite que o seu próprio quintal seja um templo de memória e arte. Vendo o que o Flávio Artissons faz com um ensaio no quintal, a pergunta que fica martelando é a seguinte: como é que os novos talentos por aí vão transformar os fundos das suas próprias casas em palcos, garantindo que as suas histórias e identidades jamais sejam apagadas? Bom, com certeza vai ser algo muito bom de se ouvir.